Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade, aos vídeos sobre elaboração de TCC, agora eu passo num vídeo mais sucinto, dando 10 dicas para vocês durante a elaboração aí de um artigo ou de um TCC. Dicas que podem valer ouro, dependendo do ponto de vista de vocês aí. Vamos começar então. Primeira dica é aquela dica fundamental, tá? Seja organizado. Tá? Como eu já coloquei lá no início, nos outros vídeos, defina metas, prazos para cada passo da sua pesquisa, seja organizado na parte das pastas, de como você está salvando o arquivo. Eu já deixei vários vídeos enaltecendo essa parte. Então procure ser uma pessoa organizada, procure salvar as informações sempre no mesmo local. Organize, coloque os arquivos que você está utilizando por data, isso é fundamental para você colocar, tá? Tenha disciplina em relação a prazos, procure seguir o cronograma, isso é fundamental. Muitas vezes as pessoas ficam desesperadas porque deixam tudo para a última hora, não fazem essa organização, não definem, as pessoas não conseguem definir metas, não conseguem seguir prazos, então é muito importante trabalhar com prazo, tá bom? Então essa é a dica número 1, seja organizado. Hoje em dia é muito importante fazer o quê? Backup, você ter um resguardo em relação aos seus arquivos e faça isso o tempo inteiro. O ideal é que vocês consigam salvar em servidor, em nuvem, tá? E muitas vezes pode ser você tentar salvar no próprio e-mail. Manda um e-mail de você para você mesmo, para ficar com aquele texto ali salvo. Porque imagina, você vai salvar tudo no HD do seu computador e o seu computador dá problema. Aí você vai ter que gastar ou um dinheiro para reaver aquilo, ou ficar gastando horas de trabalho para você recuperar os dados. Se você já tiver salvo isso aí em nuvem, você pode acessar de qualquer outro terminal e pode dar sequência. Então procure fazer backup de tudo. Não só do texto que você está escrevendo, como dos outros textos que você já levantou, de revisão de literatura, dos dados que você está coletando, tá? Então procure fazer backup em tudo. Utilize esses serviços que tem de armazenamento de dados, mas também pode fazer operações simples, como eu falei, mandar um e-mail de você para você mesmo. Então isso aí é bem fácil de fazer. Lembre de salvar sempre com as datas, tá? Vá colocando as datas para ficar fácil de você identificar qual é a última versão, por exemplo. Dica de número 3. Voltando ainda àquela parte de organização. Procure deixar uma pasta organizada para pesquisa, tá? Então, crie uma pasta TCC, crie uma pasta pesquisa, tá? Para você colocar tudo que você está falando vinculado àquilo nessa pasta. Então, você pode concentrar todos os arquivos, artigos, teses, dissertações, reportagens, etc. nessa pasta. Que aí você já sabe que tudo que você está falando do teu TCC, do teu artigo, vai estar nessa pasta. E se for o caso, crie subpastas também de acordo com a necessidade. Você pode criar uma pasta para cada seção, sei lá, uma pasta de introdução, uma pasta de referencial teórico, uma pasta de metodologia, uma pasta de resultados, uma pasta de considerações finais, etc, etc, tá? Ou você pode colocar por tipo, uma pasta de artigos, uma pasta de dissertações, uma pasta de tese, uma pasta de reportagem, uma pasta de dados, tá? Então você vai colocando da maneira que você achar melhor. O ideal é que você tenha essa organização como sua principal organização, para que você consiga chegar nos arquivos de forma fácil e rápida. Porque depois você, poxa, onde é que está aquele texto de tal coisa? Até você ficar procurando, você está perdendo tempo. Então procure ser organizado justamente para que você possa ganhar tempo, tá? Então, dica número 3, volta ainda a falar sobre organização. Sobre essa organização, a dica 4, o que é? Nomeie o arquivo de uma forma que você consiga identificar. Quando está escrevendo TCC, é muito comum ver isso daqui. TCC versão final 1, TCC versão quase lá 2 e similares. Isso aí não ajuda muito. Você tem que pensar o seguinte, imagina o professor recebendo essa versão. Primeiro que é constrangedor, você receber um arquivo com esses termos, e segundo que ele não quer dizer nada. Até porque um professor geralmente orienta mais de um aluno. Tem professores que orientam 15, 20 alunos. Então você imagina se todo aluno mandasse assim, como é que ele vai identificar que arquivo refere-se a qual aluno? É difícil, é complicado. Uma sugestão é você proceder assim, colocar, por exemplo, o seu nome, o tipo de pesquisa qual é, o curso ou a instituição e a data do arquivo que você está fazendo. Então, por exemplo, clique aqui, coloquei o meu nome, o tipo de coisa que eu estou desenvolvendo, o tipo de pesquisa, ou seja, se é um TCC, se é um artigo, o que é. Coloquei aqui o meu curso, porque tem professores que dão aulas em vários cursos, tá, às vezes, e coloquei a data do arquivo que eu fiz. Então, salvei o arquivo nessa data, por exemplo. Ou eu posso colocar também o meu nome, sobre o tipo de pesquisa que eu estou desenvolvendo e a minha instituição de ensino, seguido da data. Isso aí é muito importante, como eu falei. Quando você for entrar na pasta novamente para pegar o arquivo, você já vai saber qual é o mais recente, porque vai ficar lá pela data. A data vai determinar qual é o mais recente para a sua organização. E, logicamente, a data também da alteração, mas isso é legal para você ter o backup dos seus arquivos. E você pode combinar também com o seu orientador ou sua orientadora
que quando ele mandar a resposta, né, com as correções, ele usar o termo have, né, de revisão. Então, por exemplo, eu peguei aquele exemplo do texto do arquivo salvo com o meu nome, o tipo de pesquisa, o curso e a data. O professor, quando responder, ele pode colocar lá, ó, o arquivo da data do dia 27, ele conseguiu fazer a revisão no dia 30. Então, ele salvou com a data 30/3. Então, isso facilita até para você saber qual foi o arquivo que você escreveu e qual foi o arquivo que tem as considerações do professor. Então, logicamente, isso aqui é uma sugestão, tá? Fique livre para desenvolver o melhor critério possível e alinha isso daí com o professor. E é manter um padrão, porque na hora que você for organizar isso no computador, fica bem mais fácil de você saber, né, por ordem, quais foram os arquivos recentes, quais vocês escreveram e quais foram os arquivos que teve a revisão do professor, tá? Então, uma dica simples, mas funcional. Outra dica aqui, né, que eu já comentei nos outros vídeos, peça para um colega revisar. Muitas vezes a gente tem vício linguístico que a gente pode não perceber, mas o olhar de fora vai permitir esse tipo de correção. Então, às vezes, um colega mesmo, colega de turma, ou então, às vezes, outra pessoa que você saiba que pode revisar para você, passa o texto para essa pessoa e veja se ela pode te ajudar. E essa revisão já vai ser muito prática, né, muito boa para a sua pesquisa. Lógico, se você tiver condição de pagar um revisor, é muito bom também, principalmente para o idioma que você está escrevendo, né? Se você está escrevendo um texto na língua inglesa, mas você não tem o domínio, é legal você pedir para um revisor, né, da língua inglesa para fazer esse trabalho para você. E até mesmo de língua portuguesa, tá? Porque tem muitas escritas, né, muita parte de grafia que a gente pode estar cometendo erro de gramática e por aí vai. Então é sempre bom você pedir para uma outra pessoa revisar o texto para você. Depois que você pega o retorno desse texto, você vai perceber a diferença. Como é que o seu texto fica muito melhor escrito. E a gente sabe que hoje a gente tem vários processadores de texto, né? E o importante é que antes de você imprimir, se for uma versão final, que você vai ter que entregar para os professores, levar para a banca, enfim, o que for, salve numa versão de artigo, a versão de um arquivo, que ele não possa sofrer alteração. Por exemplo, um formato em PDF. Que na hora que você for imprimir, se você levar um arquivo, por exemplo, em Microsoft Word, dependendo do computador do terceiro que você for imprimir, né, numa gráfica, enfim, numa Xerox de faculdade mesmo, pode dar diferença, porque a versão do Microsoft Word utilizado pode atrapalhar a formatação. Então, leva no formato PDF para imprimir. Se você for imprimir do computador que você está trabalhando, né, em casa ou no trabalho, enfim, o que for, é mais fácil, que você está imprimindo ali na hora e você está vendo, que já está sendo na formatação que você está trabalhando. Agora, quando você vai usar computadores terceiros para imprimir, pode ter esse problema de formatação. Então, a dica é, salva no formato PDF quando você for levar para imprimir, tá bom? Aí ele preserva a formatação que você desenvolveu. Sétima dica, ainda em cima da impressão, né? É legal vocês também imprimirem até para vocês fazerem a revisão. Que a leitura pela tela do computador, ela é totalmente diferente que se você pegar texto para ler ele impresso, né, no papel. Vocês vão perceber que tem um monte de correções que vocês vão fazer logo de cara. Que isso também é outra característica, né, da diferença de uma tela iluminada para a parte impressa, a parte em papel, né? Então é importante você de tempo em tempo faça a impressão disso para você proceder com as revisões, tá? Vocês vão perceber que logo de cara vai ter correção para ser feita num ponto ou no outro, tá? Então fica a dica para vocês terem o hábito de imprimir de tempos em tempos para fazer a revisão, tá bom? Oitava dica, verifique os procedimentos da sua instituição, tá? Então procure verificar se há um modelo padrão para o TCC, se tem, por exemplo, partes pré-textuais, pós-textuais, folha de rosto, agradecimentos, lista de tabelas, lista de figuras, enfim. Procure saber quais são os elementos pré-textuais e pós-textuais da instituição de ensino que você está fazendo o TCC. E verifique também os prazos, dependendo da pesquisa que for realizar. Tá? Prazo para comitê de ética, se você vai ter que ter uma qualificação, se vai ter que ter atividades complementares que tem que protocolar na secretaria, se tem um prazo para entrega da versão impressa para os professores, e depois você vai ter que fazer feita essa entrega na biblioteca, se sim, quantas vias você vai ter que fazer, o envio do texto para a biblioteca para que possa ser feita a elaboração de ficha catalográfica, enfim, procure verificar qual é o trâmite, quais são os ritos, tá, que você vai ter que desenvolver na instituição de ensino. Não deixe para a última hora, que na última hora pode ter alguma coisa que não vai dar tempo. Tá? Por exemplo, para enviar para a biblioteca tem que ser no mínimo 15 dias antes. Então procure saber isso para que você não fique vendido, né, na hora que for fazer a entrega do seu texto. Tá? Então isso é muito importante. E também, já partindo para a parte de apresentação, conheça o lugar onde será a apresentação. Tá? Vai ter computador, vai ter projetor,
tem internet, tem que solicitar autorização, enfim, procure saber. Vai ter ar-condicionado, não tem, ventilador, que isso pode influenciar no tom de voz que você vai utilizar, né? Se você vai ter que levar o microfone, tá? Enfim, procure verificar isso daí. Verifique se a sala também é grande, pequena, se é um auditório, porque isso vai influenciar também o modelo de apresentação. Outra dica também importante é saber se a projeção ele vai ficar no formato 4x3 ou se no formato 16x21. Que hoje a maioria das apresentações, o arquivo já salva no formato 16x21 ou 16x9, né? Enfim, depende da máquina que você for usar. O 16x9 ou 16x21 é aquele formato mais forma retangular, né? E o 4x3 já é mais quadradinho. Então procure ver isso, porque isso vai influenciar também a sua apresentação, vai mudar o formato. E aqui vale aquela dica que eu dei também. Melhor pode ser o quê? Imprimir, né, salvar essa apresentação no formato PDF, que é independente da fonte que você utilizar para reproduzir, ela vai seguir a formatação do PDF que você colocou ali. O que pode alterar um pouquinho é ele esticar, né, ou ele suprimir um pouco a imagem, mas não vai alterar a formatação. Então tenha cuidado com isso daí, tá? As dicas que eu já falei com vocês também, né? Ver o tamanho da fonte, a cor de fundo para o contraste, que muitos projetores, se não tiver uma manutenção constante, a lâmpada da projeção pode estar fraca, então as cores mais escuras já não vão ser apresentadas de forma melhor, a mesma coisa com as cores claras. Então procure verificar isso daí para você não ficar ser pego de surpresa, tá? E verifique também se vai poder gravar, se vai poder filmar, se vai poder levar convidados, tá? Então saiba desses detalhes antes de você apresentar. Muitas vezes o próprio professor orientador pode dar essas dicas para vocês, ou até mesmo pelo uso, né, da sede, das instituições, lá você já consegue verificar qual é o procedimento. Mas não deixa para a última hora também, tá bom? E por fim, assim como o texto, procure salvar sua apresentação também no servidor em nuvem, tá? Porque vamos supor que você salvou sua apresentação num pendrive, né? Aí quando você vai encaixar a pendrive no computador, o computador da instituição está com vírus, ou então não está lendo a mídia, está com mau contato. Você não pode ficar considerando apenas aquela mídia que você está levando para conectar no terminal. Procura também salvar a apresentação por e-mail, né, no servidor que foi, e leva também uma versão impressa. Porque no pior cenário, o projetor parou de funcionar, e o computador deu problema, ao menos você tem a versão impressa. Então você vai conseguir explicar para os ouvintes, né, para quem estiver assistindo a apresentação, em função do que você imprimiu, né? Não vai ser uma coisa perdida. Pode faltar energia também, né? Imagina, você vai apresentar, falta energia. Então, sempre se precaver é melhor do que ser pego de surpresa, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.